10. A corrida no cemitério. Um homem chamado Ken trabalha como motorista de Uber e costuma postar vídeos da câmera do carro mostrando histórias curiosas da estrada, além de dar algumas dicas para outros motoristas. Mas durante um dos turnos, ele acabou registrando algo bem mais perturbador. Em certo momento, Ken recebe uma solicitação de corrida. O ponto de embarque era o Lincoln Cemetery. No começo aquilo parece estranho, mas ainda possível. Talvez alguém estivesse saindo de uma visita tardia ou passando pelo local. Então ele aceita a corrida e começa a dirigir até o endereço. Mas conforme se aproxima, algo já começa a parecer errado. We are picking a passenger called Betty up from the Fort Lincoln Cemetery. So we are at a cemetery and we have a passenger to pick up. I'm picking this person called Betty up. And it's over there. And it's a cemetery. And there's no one over here. So we'll find out what's going on here. I don't know if this is a good idea or not, but we'll go find out what's going on over here. It's kind of crazy. Quando Ken chega exatamente no ponto marcado pelo aplicativo, ele percebe que está parado bem no meio do cemitério e não há absolutamente ninguém por perto. Nenhum passageiro, nenhum movimento, nenhum sinal de que alguém estivesse esperando por um carro ali. Mesmo assim, ele decide esperar alguns minutos, imaginando que talvez a pessoa estivesse caminhando até o local. Well, my app says I'm here. Let's try calling them again. This Uber call is being recorded. Please leave your message. So I ended up canceling the ride because there's nobody over here. No one over here. Depois de algum tempo esperando no silêncio do cemitério, Ken decide cancelar a corrida. Depois que o vídeo foi publicado, muita gente começou a comentar com teorias diferentes. Alguns espectadores disseram que, no momento em que Ken desce do carro, é possível ouvir claramente uma voz dizendo: "Eu estou aqui." Isso levou algumas pessoas a imaginar algo ainda mais assustador. Para alguns, a suposta passageira talvez já tivesse entrado no carro assim que ele chegou, possivelmente sentada no banco de trás. Claro, tudo isso são apenas teorias levantadas por quem assistiu ao vídeo. Outros acreditam que pode ter sido apenas um ruído estranho captado pelo microfone. Alguns espectadores acreditam que o nome Betty poderia pertencer a alguém enterrado naquele cemitério, alguém que, de alguma forma, nunca conseguiu ir embora, e que talvez tenha sido responsável por aquela misteriosa solicitação de corrida. Claro, também pode ter sido apenas uma coincidência extremamente estranha, mas seja qual for a explicação, eu deixo essa para você decidir. 9. A Casa Assombrada de Bel Air. Na cidade de Bel Air, em Ohio, existe uma casa que há anos é cercada por histórias estranhas. Muitos moradores da região acreditam que aquele lugar é um dos locais mais assombrados da cidade. A propriedade ficou conhecida como Ross House. A casa foi construída em 1895, em uma época em que Bel Air ainda era uma cidade movimentada por causa das indústrias de aço e das ferrovias. Ao longo dos anos, o prédio teve várias funções diferentes. Em determinado período foi uma residência particular, depois acabou sendo transformado em uma loja de antiguidades e atualmente se tornou um local bastante visitado por investigadores do paranormal. Segundo histórias contadas na região, parte das atividades estranhas pode estar ligada a uma antiga proprietária da casa. Dizem que, nas décadas de 1920 e 1930, essa mulher realizava sessões espíritas dentro da casa. E algumas pessoas acreditam que o que quer que tenha sido invocado ali nunca foi embora. Na tentativa de registrar algo incomum, uma youtuber chamada Natalie Hopkins decidiu visitar a casa com alguns amigos.
Eles entraram no local com câmeras gravando e alguns equipamentos usados em investigações paranormais. No começo da exploração, tudo parecia relativamente tranquilo, mas quando o grupo desce até o porão da casa, o ambiente já parecia pesado e a situação começa a ficar mais tensa. Okay, so this is the basement. Oh, I just fell on the steps. I just fell on the steps. I was about to keep the tradition. Okay, so them creepy ass stairs. The pillow on the stairs. And then we have all this hardware. The hardware. Cadence. Heater. Natalie. And then there's a creepy room back there. Be careful over there, Kaden. She said there's like wood with nails in it, so you might step on a nail. That looks even scarier than this. Enquanto estão ali embaixo, eles começam a fazer perguntas em voz alta, tentando obter algum tipo de resposta. Em certo momento, alguém do grupo pergunta se existe alguém ali e pede algum tipo de sinal. Natalie estava sentada um pouco afastada do resto do grupo quando algo estranho acontece. Could you give us a sign if anyone is here? Maybe one of the balls, light them up, move them. Okay, I'm sorry to just jump in here right now, but like, I need to know. Did a spirit just touch me right there, or did my shirt just like fall from gravity? Because like, when we were there in the moment, I thought I felt something touching me, and then watching this back, it looks like my shirt is being pulled and just dropped, and oh my gosh. De repente, a parte de trás da camisa dela começa a levantar sozinha. O tecido se move para trás, como se algo invisível tivesse puxado a roupa. Could you give us a sign if anyone is here? Maybe one of the balls, light them up, move them. Could you give us a sign if anyone is here? Maybe one of the balls, light them up. Natalie percebe imediatamente e tenta tocar atrás das costas para ver o que aconteceu, mas não há ninguém ali. I felt like something touched my shirt, but I don't know. Well, I kept feeling like a graze, like a shift. Did someone touch my shirt? O mais curioso é o momento em que isso acontece. Segundos antes, alguém do grupo tinha acabado de pedir em voz alta para que se tivesse alguém ali se manifestar. E logo depois disso, a camisa dela se move. O tecido levanta de uma forma que não parece apenas um movimento aleatório ou causado por vento. Could you give us a sign if anyone is here? Mesmo assim, Natalie diz que ainda não tem certeza do que realmente aconteceu naquele momento. Pode ter sido apenas um movimento da própria roupa, ou talvez algo mais, mas para mim, aquilo parece uma resposta direta à pergunta feita no porão da casa. 8. O choro no banheiro. Uma mulher chamada Rosana contou que estava completamente sozinha em casa quando algo extremamente estranho aconteceu. Tudo começou de forma repentina. Ela ouviu o chuveiro do banheiro ligar sozinho. Até aí, já seria algo estranho, mas o que aconteceu logo depois deixou a situação ainda mais perturbadora. De dentro do banheiro, Rosana começou a ouvir o som de um homem adulto chorando. Um choro constante, pesado, como se alguém estivesse realmente sofrendo ali dentro. E como ela tinha certeza de que não havia mais ninguém na casa, aquilo imediatamente a deixou aterrorizada. Mesmo assim, Rosana decidiu criar coragem. Com o celular na mão, ela começou a caminhar lentamente até o banheiro para descobrir quem ou o que estava ali.
Quando finalmente chega na porta e olha para dentro, ela percebe algo estranho. O box do chuveiro está aberto, como se alguém tivesse acabado de sair dali poucos segundos antes. Mas o detalhe mais estranho não aparece imediatamente. No momento em que Rosanna abre a porta do banheiro e acende a luz, algo pode ser visto por um breve instante. Perto da entrada do cômodo, uma figura escura aparece rapidamente e desaparece quase no mesmo instante, como se estivesse se escondendo fora do campo de visão dela. Rosanna parece não perceber aquilo naquele momento. Ela apenas entra no banheiro, olha ao redor e percebe que não existe ninguém ali. Assustada, ela decide sair do cômodo, mas assim que fecha a porta novamente, o choro começa outra vez. Depois disso, completamente abalada, Rosanna decidiu sair da casa imediatamente. Ela conta que preferiu passar os dias seguintes em um hotel, longe daquele lugar. E, sinceramente, depois de ouvir algo assim dentro de uma casa vazia, é difícil culpar ela por isso. 7. O hospital abandonado. Em 2023, um explorador chamado Antônio Park decidiu investigar um hospital abandonado nos arredores de Lima, no Peru. O prédio fica isolado no meio da mata, bem longe de qualquer casa ou movimentação. É daqueles lugares esquecidos pelo tempo, onde praticamente ninguém se aventura a entrar mais. Em uma noite escura, Antônio e um amigo caminham com cuidado pelos corredores do hospital. O chão está coberto de poeira, as paredes deterioradas, e tudo ao redor é silêncio. Enquanto gravam a exploração paranormal, algo chama a atenção deles. Ao passar por uma porta trancada, Antônio percebe que há uma pequena janela de vidro nela, e quando ele olha lá dentro, parece haver algum tipo de movimento. Curioso, ele se aproxima mais e tenta enxergar melhor através da escuridão, mas o interior do quarto está completamente escuro. Então Antônio levanta o celular, liga a lanterna e aponta a luz para dentro da sala enquanto começa a gravar. É nesse momento que algo realmente perturbador aparece. Oye, Juan, te lo juro que yo... Mira, en la esquina derecha, ven los ojos. ¿Qué mierda? Oye, ¿qué es eso, concha de su madre? Oye, la mierda, huevón, mi cuerpo. ¿Qué es esa mierda? No sé, huevón, mi cuerpo está que... Ay, concha de su madre. A la mierda, mano, qué loco. Oye, ¿qué es eso, huevón? Sí, huevón. Ya deja de grabar, concha. Oye, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? La mierda, gente, huevón. Quando a luz atravessa a escuridão do cômodo, Antônio percebe o que parecem ser 2 olhos brilhando no fundo da sala. Os olhos permanecem completamente imóveis, como se algo estivesse parado ali, observando eles em silêncio. Sem querer arriscar se aproximar ainda mais, Antônio e o amigo decidem que aquilo já é o suficiente. Eles deixam o hospital rapidamente, levando com eles a gravação perturbadora. E até hoje, ninguém conseguiu identificar o que estava escondido atrás daquela porta trancada. E talvez ainda esteja lá dentro. Infelizmente, esse caso não é o único envolvendo hospitais e fenômenos inexplicáveis. 6. Tem algo se movendo no hospital. Um homem chamado José estava trabalhando em um hospital supostamente abandonado e assombrado por volta das 5 da manhã. Um horário em que um lugar como aquele deveria estar completamente silencioso. Mas enquanto José caminha pelo prédio gravando o ambiente, um som chama a atenção dele. Vindo de algum lugar mais profundo do hospital, é possível ouvir movimento. Não parecem ser apenas estalos da estrutura ou aquele tipo de barulho comum em prédios antigos. O som é diferente, como se algo estivesse se movendo dentro do prédio, ou até caminhando por ali. José para imediatamente e fica em silêncio, tentando escutar melhor. Por alguns segundos, o barulho continua, mas então para de repente. Alguns instantes depois, José vira lentamente a câmera em direção a um corredor à frente, e é exatamente nesse momento que algo incomum aparece na gravação.
Shit, don't matter. Uma forma esbranquiçada, parecida com uma névoa, parece atravessar o corredor de um lado para o outro. E quase no mesmo instante, uma porta no fundo do corredor se fecha com força. O momento fica claramente registrado na câmera. O movimento parece definido demais para ser apenas poeira ou algum reflexo de luz. E não há ninguém visível no corredor. Também não parece haver vento suficiente dentro do prédio para fazer aquela porta bater daquele jeito. Depois de presenciar aquilo, José decide não ficar muito mais tempo no hospital. Pouco depois de registrar a cena, ele resolve ir embora dali. Mas o que exatamente passou por aquele corredor naquela manhã continua sendo um mistério. 5. A coisa na floresta. Um homem que vive em uma região isolada, cercada por florestas em algum ponto da costa do Oriente Médio, costuma sair sozinho para treinar no meio da mata. Para ele, não faz muita diferença se é de manhã ou de noite. Treinar naquele lugar já virou parte da rotina. Sempre sozinho, longe de qualquer pessoa. Mas em uma dessas noites, algo estranho acontece. Sem nenhum aviso, a floresta inteira fica completamente silenciosa. O silêncio é tão anormal que o homem imediatamente para o que está fazendo. É como se o próprio ambiente estivesse avisando que alguma coisa ali não estava certa. O primeiro instinto dele é correr, mas por algum motivo ele decide ficar parado. E talvez essa tenha sido a decisão mais inteligente que ele poderia ter tomado. Pouco depois, ele percebe que algo está observando ele no escuro. Segundo o relato dele, a criatura tinha um formato estranho. À primeira vista lembrava um urso preto, mas ao mesmo tempo também parecia um cachorro, só que com proporções e movimentos que não pareciam naturais. Por causa dessa descrição incomum, muitos espectadores acreditam que aquilo poderia ter sido um possível avistamento de uma criatura conhecida em lendas como Dogman ou algum tipo de criptídeo. Mas, independente do que realmente fosse, o detalhe mais perturbador talvez seja outro. O momento em que toda a floresta ficou em silêncio, como se tudo ao redor já soubesse que aquilo estava ali. 4. A voz na câmera da porta. Este próximo vídeo foi capturado por uma câmera de segurança instalada na frente da casa de um homem. Era tarde da noite quando a gravação aconteceu, e desde que ele assistiu às imagens, ele disse que nunca mais conseguiu olhar para o próprio quintal da mesma forma. Caught this on my Ring camera last night. Na gravação, um movimento aparece perto da borda da imagem, e a primeira coisa que chama a atenção é a forma como aquilo se move. Não parece poeira comum refletindo na câmera infravermelha. Também não se espalha como pólen ou insetos costumam fazer perto da lente. Em vez disso, aquilo parece manter um formato mais definido, quase compacto. A forma desliza lentamente pelo quintal. O contorno permanece relativamente estável enquanto ela se move, seguindo uma trajetória controlada. Depois de alguns segundos, simplesmente desaparece. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser algo totalmente normal, mas muitos espectadores apontaram que o movimento não se comporta como partículas comuns registradas por câmeras noturnas. E ainda tem outro detalhe que deixa tudo ainda mais estranho: o áudio da gravação. Se você prestar bastante atenção, é possível ouvir bem ao fundo algo que parece ser a voz de uma criança pequena. A voz diz apenas uma frase, "We're here", que numa tradução livre seria, "Estamos aqui".
O mais inquietante é o horário da gravação. Eram 3 da manhã. Um horário em que dificilmente haveria uma criança brincando sozinha em um quintal no meio da madrugada. Alguns investigadores do paranormal dizem que certas entidades poderiam imitar vozes de crianças, justamente para parecerem inofensivas e despertar curiosidade em vez de medo imediato. E talvez seja exatamente isso que torna aquela frase tão perturbadora. Não foi "eu estou aqui", foi "nós estamos aqui". Se aquilo foi apenas um erro no áudio, então é um erro extremamente estranho. Se foi realmente uma criança fora da câmera, por que a voz parece tão próxima do microfone? E se não foi nenhuma dessas coisas, então o que exatamente passou por aquele quintal naquela noite? Porque se a frase realmente foi "nós estamos aqui", talvez a pergunta não seja apenas o que estava ali, mas quantos estavam. 3. O alerta no porão. Recentemente, uma mulher decidiu instalar uma câmera de segurança com um detector de movimento no porão da casa. Nada de estranho havia acontecido ali antes. Era apenas uma medida simples de segurança. Naquele dia específico, segundo ela, não havia absolutamente ninguém dentro da casa. Por isso, quando o celular dela enviou uma notificação de movimento no porão, aquilo imediatamente pareceu estranho. Ninguém tinha descido até lá. Nada deveria ter ativado a câmera. Mesmo assim, a curiosidade falou mais alto. Ela abriu o aplicativo e começou a assistir à gravação. No começo, a cena parece simples. Um pequeno objeto branco aparece se movendo lentamente pelo chão. A primeira explicação que vem à mente dela é bem comum. Talvez seja apenas uma folha de amaciante de roupas, já que a máquina de lavar e a secadora ficam logo ao lado do enquadramento da câmera. Mas logo, essa teoria começa a perder sentido. No porão, não existe circulação de ar. As janelas são feitas de blocos de vidro selados que nem sequer abrem. Ou seja, não existe corrente de ar ali capaz de empurrar algo lentamente pelo chão daquele jeito. Mas o movimento do objeto nem foi o que mais assustou. O que realmente chamou a atenção foi o som capturado pela gravação. Se você ouvir com cuidado, é possível escutar passos fracos ecoando pelo porão, passos lentos, pesados, como se alguém estivesse caminhando ali embaixo. Logo depois, outro som aparece, um rosnado grave, um som profundo, baixo, que definitivamente não parece pertencer a uma casa vazia. E lembrando, segundo a dona da casa, ninguém estava lá naquele momento. Alguns investigadores do paranormal acreditam que certas entidades seriam atraídas para áreas mais isoladas das casas. Porões, espaços apertados, lugares silenciosos onde quase ninguém vai. Outros dizem que sons como rosnados, especialmente em relatos paranormais, costumam ser considerados ainda mais perturbadores. Porque indicariam algo que não está apenas presente, mas consciente do ambiente ao redor. Então, se a casa realmente estava vazia, o que exatamente ativou aquela câmera no porão? 2. A figura do outro lado do muro. Uma mulher que mora bem perto de um cemitério resolveu compartilhar um vídeo um tanto quanto assustador, capturado pela câmera de segurança da própria casa. Watch closely, you'll see a figure on the other side of the wall, and it disappears as it walks away. A figura parece atravessar lentamente o enquadramento da câmera antes de desaparecer na escuridão. O movimento é rápido e não dá para ver muitos detalhes. Justamente por isso, o vídeo acabou chamando a atenção de muita gente na internet. Algumas pessoas acreditam que pode ser simplesmente alguém passando pela rua, fora da área iluminada da câmera. Outros sugerem que pode ser apenas um efeito da própria câmera noturna, como sombras
ou algum tipo de distorção da imagem. Mas também houve quem levantasse outra possibilidade. Como a casa fica muito próxima de um cemitério, alguns espectadores começaram a especular que aquilo poderia ser algo mais sobrenatural. Claro, sem mais contexto sobre a gravação, tudo isso acaba sendo apenas interpretação. Então a pergunta continua aberta. O que exatamente aquela câmera registrou naquela noite? Uma pessoa passando pelo local? Um efeito estranho da câmera? Ou algo que simplesmente não conseguimos identificar? Eu deixo isso para você decidir. 1. A figura na floresta. Existe um canal no YouTube chamado Dee's Dark Adventures, comandado por uma jovem chamada Dee, conhecida por explorar lugares considerados assustadores. Ela costuma visitar prédios abandonados, florestas isoladas e locais ligados a histórias paranormais. Em outubro de 2025, ela decidiu tentar algo diferente para o canal. Dee resolveu passar uma noite completamente sozinha nas Montanhas Apalaches, uma região famosa por relatos de acontecimentos estranhos. A ideia era gravar durante toda a noite para ver se conseguiria capturar algo em comum. Ela ficou horas gravando no escuro, mas no final da noite, ela acreditava que não tinha conseguido nada interessante. Segundo ela, o vídeo parecia completamente normal, silencioso demais, sem acontecimentos, nada que realmente valesse a pena publicar. Pelo menos, foi isso que ela pensou no início. Mais tarde, quando Dee se sentou com o amigo Sam para revisar todo o material gravado, eles perceberam algo assustador. I've started the camera up like 18 times and done an intro. I just don't know. Nothing's really happening. I'm scared. I'm not scared. I'm nervous, but... sounds like cracking, not stick cracking, like bones cracking. What is that down at the end? Look like something white way down at the way at the end where the entrance goes left and right. Durante uma parte da gravação, Dee começa a ouvir um som estranho vindo da floresta. Intrigada, ela se levanta para tentar descobrir de onde o som está vindo. Enquanto isso, a câmera continua gravando o local onde ela estava sentada, e é nesse momento que algo aparece ao fundo da imagem. Na distância, algo pálido e baixo ao chão surge por alguns instantes atrás do local onde ela estava momentos antes. Dee não percebe aquilo na hora. Ela apenas ilumina a área com a lanterna rapidamente e não vê nada. Naquele momento, ela acredita que pode ter sido apenas algum animal na mata. Talvez um coelho, talvez um pássaro. Mesmo assim, ouvir movimentos no escuro da floresta claramente deixa ela tensa. Mais tarde, enquanto caminha de volta para o carro para ir embora, a câmera parece capturar algo novamente. Oh my God, dude. Okay, I'm gonna get in my car and I'm gonna go. What is that? Por um breve instante, uma figura pálida aparece agachada mais à frente entre as árvores. A lanterna da Dee passa rapidamente pelo local, mas assim que ela percebe e tenta olhar novamente, a figura já desapareceu. Ela termina a gravação acreditando que não capturou nada relevante, mas quando ela e Sam analisam o vídeo com mais calma, a figura se torna impossível de ignorar. Agora, Dee acredita que algo pode ter seguido ela durante toda aquela noite sem que ela percebesse. Ela suspeita que aquilo poderia ser algo conhecido no folclore da internet como The Rake, uma criatura humanoide pálida, com membros longos e movimentos extremamente rápidos, que supostamente se desloca quase sempre próximo ao chão. Assim como acontece em muitos vídeos perturbadores da internet, o que quer que estivesse naquela floresta apareceu apenas por um instante, deixando para trás apenas um breve e assustador vislumbre do que poderia estar escondido na escuridão. Se você curte esse tipo de conteúdo,
Já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí.